Olá, meu nome é Peter, represento a escola Kaique Ayrton Senna e assisto agora mais um Câmara Mirim. Senhores vereadores e vereadoras mirins, vamos dar início à 5ª reunião ordinária da 9ª legislatura da Câmara Mirim de Balneário Camboriú, neste dia 10 de outubro de 2013. Convido o vereador mirim, primeiro secretário, Vinícius Rutz Henning, para secretariar os trabalhos, fazendo verificação de presença em plenário. Vereador Altair Cunha Filho, presente. Vereadora Beatriz Rossi Moleri, presente. Vereadora Camila de Castro Oliveira, presente. Vereadora Danúbia dos Santos Pila, presente. Vereador João Vitor César dos Santos, presente. Vereador Jorge Miguel Moreira, presente. Vereador Marcelo Henrique Padilha, presente. Vereador Matheus Maciel, presente. Vereador Matheus Reis, presente. Vereador Peter Eduardo Machado, presente. Vereadora Renata de Favre, ausente. Vereador Vinícius Rutz Henning, presente. Vereadora Yasmin Caterine da Silva, presente. Eu, Jorge Miguel Moreira, presidente da Câmara de Vereadores Mirins de Balneário Camboriú, nos termos de nosso regimento interno, por haver quórum regimental, sob a proteção e bênção de Deus, dou por aberta a presente reunião ordinária, dando início aos nossos trabalhos, declaro aberta a presente reunião ordinária às 18h24. Vamos ficar de pé para a leitura da Bíblia e convido o vereador mirim Marcelo Padilha para fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Salmos 23:1 até o 6. Convido o vereador primeiro secretário para fazer a leitura da reunião da ata anterior. Ata da 4ª reunião ordinária da 9ª legislatura da Câmara Mirim de Balneário Camboriú, sob a presidência do vereador Jorge Miguel Moreira dos Passos. Ao 12º dia do mês de agosto de 2013, no plenário, o vereador Walter Eilers, cito na Avenida das Flores, número 675, nesta cidade, realizou-se a presente reunião ordinária. Havendo número legal, o senhor presidente declarou aberta a reunião às 18h02. O vereador mirim presidente em exercício, Altair Cunha Filho, convidou a todos para que ficassem de pé para que ele pudesse ler uma passagem da Bíblia. Adiante, o senhor presidente solicitou ao vereador mirim primeiro secretário, Vinícius Rutz Henning, para que efetuasse a leitura da ata da reunião anterior. A ata foi colocada em votação, sendo aprovada pela unanimidade dos senhores vereadores presentes. Na sequência, convidou o vereador mirim Marcelo Padilha para fazer a leitura de um trecho do Estatuto da Criança e do Adolescente. Adiante, iniciou o tema livre, dando a palavra por 5 minutos para cada um dos vereadores mirins inscritos na seguinte ordem: Altair Cunha Filho, Matheus Maciel, Matheus Reis e Núbia dos Santos Pila. Encerrado o tema livre, o presidente consultou os vereadores mirins para não realizarem o intervalo regimental e darem continuidade nos trabalhos da ordem do dia. Aprovado, convocou o vereador mirim primeiro secretário para fazer a verificação de presença em plenário dos vereadores mirins. Havendo número legal, declarou reaberta a reunião às 18h20. Dando início à ordem do dia, o presidente convocou o vereador mirim primeiro secretário para fazer a leitura das indicações de número 33 e 34 de 2013. As duas indicações foram para votação e foram aprovadas por unanimidade. Sem nada mais para tratar, a presidente convocou os senhores vereadores mirins para a próxima reunião, que se realizara no dia 10 de outubro de 2013, no horário regimental, nas dependências da Câmara de Vereadores, declarando assim encerrada a sessão às 18h24
e mandou lavrar a presente ata, que após lida e apreciada pelo plenário na próxima reunião, será assinada pela presidente, primeiro e segundo secretário. A ata está em discussão. Não havendo quem queira discutir, a ata está em votação. Aprovada por unanimidade dos presentes. Convido o vereador mirim, Matheus Reis, para fazer a leitura de um trecho do Estatuto da Criança e do Adolescente. Nenhum adolescente será privado de sua liberdade, senão em flagrante de ato infracional ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Antes de começarmos os pronunciamentos em tema livre, gostaria de chamar o senhor Lucas Weber, que irá nos falar um pouco sobre mobilidade urbana. Boa noite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Jorge Miguel, presidente da casa, e estendo os cumprimentos a todos os outros vereadores mirim, e agradeço a oportunidade de estar falando aqui com vocês, que serão os futuros jovens líderes da sociedade de Balneário Camboriú. Também vamos agradecer aí ao pessoal que está em casa, né, o cidadão e o contribuinte de Balneário Camboriú. Bom, vou falar na questão da mobilidade urbana sustentável. Quando nós falamos em mobilidade urbana sustentável, nós temos que relacionar 3 elementos que são interdependentes, mas eles devem estar relacionados. Nós devemos pensar no desenvolvimento econômico, nós temos que ter economia no meio, nós temos que ter desenvolvimento social, pensando nas pessoas, e nós temos que ter o desenvolvimento ambiental, pensando no meio ambiente. Bom, como promover, então, uma mobilidade sustentável no nosso município, de forma que, com vocês, na idade de vocês, vocês consigam entender algum desses itens que nós vamos desenvolver. Alguns anos atrás, os governos, eles trouxeram leis que incentivavam o quê? O uso do automóvel individual. Naquela época que ele começou, com esses incentivos, esses aportes de lei para isso, não existia trânsito. Com o passar dos tempos, o que aconteceu? Nossas ruas ficaram amarrotadas de trânsito, nós temos perdas de combustível, perdas de tempo, nós temos uma manutenção cara das vias e dos equipamentos de transportes, que nos últimos anos, 400% em 10 anos aumentou a quantidade de automóveis e, ao mesmo tempo, 10% da população. Então, olha que crescimento distorcido nós temos. O que seria se nós continuássemos usando os automóveis nos anos futuros? Qual é o objetivo da mobilidade urbana? Que objetivo nós temos quando a gente pensa em mobilidade urbana? Nós temos que pensar que tem que ter uma acessibilidade universal. Quando a gente fala acessibilidade universal, nós temos que lembrar das pessoas que andam a pé, até as pessoas que apresentam algum tipo de deficiência. Além disso, a gente deve levar em consideração que você pode, por exemplo, morar numa casa que fica a 1 quilômetro do ponto de ônibus. Você precisaria ter a tua bicicleta e ir até lá, e de certa forma, quando entrar no ônibus, aquela bicicleta também deveria ser utilizada para que você continuasse a viagem. Quando a gente interliga isso tudo, dá acesso às pessoas e aos diversos meios de transporte, a gente começa a deixar mais eficiente. Nós devemos priorizar também o transporte coletivo, o transporte em que todos usam o mesmo sistema. Nós devemos priorizar a redução de custo. Por exemplo, hoje uma pessoa tem um carro. Como sai caro para a pessoa se locomover? Combustível, seguro, estacionamento, IPVA, enfim, são diversas despesas que em outros meios de transportes não se tem. Quanto dinheiro é colocado nas estradas para recapeamento todos os anos? Na verdade, a gente está beneficiando o transporte individual, o transporte de carro, o que não é certo. Nós devemos dar prioridade ao transporte coletivo. Melhor aproveitamento energético. Um caminhão movido a diesel, hoje temos caminhões movidos a biodiesel, hoje temos carros movidos a energia elétrica, não mais a combustível.
ano a ano, com a tecnologia, nós estamos tendo uma eficiência, nós estamos usando menos recursos para nos transportar e transportar também as mercadorias que as empresas devem transportar uns para os outros. Que nós temos também que ter melhor aproveitamento do espaço e também a segurança pública, como foi levantada pelo nosso amigo, que proteja o cidadão e ocorra cada vez menos acidentes em razão da mobilidade urbana. Na segunda página, tem um triângulo invertido do papel que vocês têm, que equivale ao quê? A prioridade de transportes dentro de uma inversão, como se nós agora estivéssemos atendendo a todos aqueles objetivos e de qual escala nós daríamos prioridade. Esse material foi também apresentado pelo secretário de Planejamento, Auri Pavone, na última audiência que se realizou para um tema desse. Lá em cima, nós temos no topo a pé e correr. Qual é a energia que nós precisamos ter para esse tipo de transporte? Comida. Nós só temos a comida. Qual é a manutenção que nós vamos ter desse tipo de transporte? De andar, caminhar, correr? Nós não temos manutenção. A partir do ponto que nós vamos descendo a pirâmide invertida, chegando lá no automóvel privado, que é o penúltimo antes da aeronave, vão consumindo maiores quantidades de recursos, né? Vão consumindo mais combustíveis, cada vez andam menos com mais. E outra coisa, eles têm um custo de manutenção muito elevado. As pessoas precisam de muito dinheiro para conseguir que esse sistema funcione. Ali naquela imagem, a segunda, nós temos em razão do aproveitamento do espaço. Olha como a gente nota que 60 pessoas, se cada uma tivesse no seu carro, nós ocuparíamos a via inteira. Se as pessoas estivessem optando pela bicicleta, nós íamos com a mesma quantidade de pessoas diminuir o espaço que nós estamos utilizando nas vias. Agora, olha a primeira imagem que as pessoas estão num ônibus. Aquele espaço ocupado pelo ônibus serve para que as 60 pessoas que estavam de carro utilizando a pista toda, agora usem para poder se transportar. Então, um dos pontos da mobilidade é o aproveitamento do espaço. A gente pode aproveitar, ter mais proveito em cima da redução do espaço que o meio de transporte nos dá. A questão do custo de transporte, na terceira página. Se a gente levar em consideração que a nossa família ganha, uma pessoa no Brasil, com todo o salário que ela ganha, se fosse comprar bilhetes, a gente conseguiria comprar 619 com o valor de Porto Alegre, que seria o local mais próximo da pesquisa realizada pelo IBGE. Quem mora na Cidade do México, com o salário médio que eles têm lá, conseguem comprar quase 3.000 bilhetes. Olha como no Brasil o transporte é caro. No momento em que as pessoas estão com pouco dinheiro, poucos recursos, no momento com muitas dívidas a pagar, o transporte ele ocupa grande parte do orçamento das famílias. A gente tem que pensar em modalidades que não ocupem tanto dinheiro assim. E o último ponto a ser falado ali embaixo é sobre os trânsitos, os congestionamentos. Quando a gente olha simples um congestionamento assim na rua, parece que só tem um carro atrás do outro esperando sua vez passar. Mas não é bem assim. O que tem ali, exemplo, nós temos alguém aqui de vocês, pode ter uma empresa e uma distribuidora que fica a 10 quilômetros. Se nessa cidade não tem trânsito e você tem um caminhão, quantas vezes você consegue viajar a mercadoria? Agora imagina que tenha muito trânsito, não vai diminuindo as vezes que o caminhão consegue transportar de acordo com aquele dia? Isso é um prejuízo bilionário no final das contas. As empresas e vocês perdem dinheiro por causa disso. Avarias nas mercadorias, a quantidade de buraco nas pistas. Se o caminhão está transportando uma tela de LCD e ele cai num buraco, possivelmente uma tela de LCD vai ter um prejuízo enorme. Isso vai ter que voltar para a fábrica, vai ter que ser trocado para voltar para o mercado. Outra questão que nós também podemos falar é os acidentes. Quando ocorre um acidente, chama bombeiro, chama polícia, isso tem um custo muito elevado. É um custo público. Alguém vai ter que pagar para que aquele sistema atenda aquele indivíduo lá, naquele momento. Isso quem paga é o sistema público, porque tem-se uma ineficiência na mobilidade urbana. Custos ambientais. A gente não enxerga, mas se nós enxergássemos o que sai dos canos de descarga dos carros, como é que a gente andaria na rua? Desviando do monóxido, dióxido de carbono, sem contar com as outras poluições, as visíveis, óleo na pista, que contaminam a praia.
e outros, N outros impactos ambientais que o sistema de transportes que nós temos hoje acarretam. Outro importante é os sociais. Vocês todos conhecem aqui, as pessoas estão muito estressadas no trânsito, o trânsito não está fluindo, as pessoas brigam no trânsito. Isso são tudo impactos que um trânsito, a mobilidade urbana, quando ela não funciona, ela acarreta a nossa sociedade. Então seria mais isso, esses pontos, para que vocês, quando forem trabalhar a questão de mobilidade urbana, tanto agora quanto depois, líderes da sociedade, vocês vão poder levar em consideração e vão poder, na rua, além de analisar aquele trânsito, poder levar em consideração esse material que vocês têm hoje em mãos, para que vocês, no futuro, desenvolvam cada vez leis mais eficientes e importantes para toda a sociedade de Balneário Camboriú, tanto as empresas quanto as pessoas, como o governo também, que vai ser beneficiado. Era isso. Deixo aberta agora a discussão para quem quiser discutir um pouco, fazer alguma pergunta ao senhor Lucas. Muito obrigado, senhor Lucas. Vamos dar início à palavra livre. Inscritos os seguintes vereadores mirins. Jorge Miguel. Primeiramente, boa noite a todos os vereadores mirins, a quem está aqui no plenário nos assistindo. Bom, primeiramente, gostaria de estar parabenizando o senhor Wilson Vieira dos Santos, o senhor Júlio Tedesco, que ontem receberam a entrega de títulos de cidadãos honorários na sessão solene. Parabenizar os dois. Bom, primeiro tópico que eu vou estar falando um pouquinho nessa noite sobre o Dia das Crianças. Algo até porque aqui, todos os vereadores mirins não gostam de ser chamados, mas somos todos crianças, né? Não gostamos de ser chamados de criança, mas somos todos. E falar um pouquinho sobre o Dia das Crianças, que não é só festa, não é só doce, não é só bala, não é só brincadeira. Dia das Crianças. O que seria das crianças se não tivesse uma educação de qualidade, não é? Se não tiver uma educação de qualidade, não vamos ter uma geração boa. Até porque as crianças de hoje são o futuro da sociedade amanhã. Se as crianças não tiverem uma boa educação, não tiverem uma educação boa na escola, em casa, o que vai ser do nosso futuro? Até porque hoje temos aqui os vereadores mirins, futuramente podemos ter um presidente, uma presidenta, por que não? Um vereador, um prefeito de Balneário Camboriú. Então, gostaria de estar falando um pouquinho sobre a educação. Tá? Educação está boa, não vou dizer que está ruim, está boa, mas pode ser melhorada. Pode ser melhorada. De que forma? Sabemos aí Itajaí, podemos usar Itajaí, que é um lugar próximo, sabemos que lá está sendo usado lousa digital, ou por que não Balneário Camboriú também não pode? Balneário, que é uma cidade turística, uma cidade onde estamos recebendo sempre turistas, aonde uma cidade grande, uma cidade onde é sempre visada por muitos, conhecida nacionalmente, internacionalmente pelo turismo. Por que não Balneário Camboriú? Se Itajaí pode, por que Balneário não pode? Deveríamos estar pensando um pouquinho mais nisso. Falar também sobre o lazer. Criança, hoje, tem que ter lazer. Não só o lazer no brincar em videogame, no ficar assistindo televisão, filme, mas naquelas antigas brincadeiras de antigamente, pega-pega, esconde-esconde, brincadeiras que hoje são esquecidas, brincadeiras que hoje não são mais brincadas. Hoje, uma criança com 11 anos, 12 anos, já está trabalhando, muitas vezes já está tendo uma visão de um adulto. Como posso usar aqui, nós vereadores mirins somos crianças, mas que já temos visões de adultos. Até porque trabalhamos em trabalho que é de adulto, né? O papel que a gente tem aqui, a Câmara Mirim, o papel dos vereadores mirins, é um papel de adulto, onde a gente está elaborando projetos, onde a gente está elaborando, muitas vezes, o bem para muitos, muitas vezes, muitos não têm essa visão que nós temos. E gostaria de estar falando, incentivando aos pais,
as famílias, a estar incentivando aos seus filhos, as crianças, a estar voltando um pouquinho à época do pega-pega, do esconde-esconde, do, brincar de pular corda, essas brincadeiras antigas que hoje são esquecidas, né? Gostaria de estar falando isso e também estar pegando aqui no ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, aqui no capítulo 5, artigo 58 diz: no processo educacional respeitar-se-ão os valores culturais, artísticos e históricos, próprio do contexto social da criança e do adolescente, garantindo-se a esses a liberdade de criação e o acesso às fontes de cultura. Continuando, artigo 59. Os municípios, com apoio dos estados e da União, estimularão e facilitarão a destinação de recursos e espaços para programas culturais, esportivos, de lazer voltados para a infância e a juventude. Ok, isso daqui está no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Agora eu pergunto, o porquê que foi tirado a aula de teatro e dança das escolas municipais? Algo que era incentivador à cultura e ao lazer das crianças, algo que estimulava as crianças a brincarem, a pensarem, foi tirado. Por quê? Se é algo que é para o bom das crianças e que é defendido pelo ECA, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o porquê que foi tirado das crianças essa oportunidade de poder ter um momento de brincar, um momento de pensar? Eu deixo essa pergunta, o porquê? Não sabemos. Simplesmente é tirado das crianças aquilo que é defendido pelo ECA, Estatuto da Criança e Adolescente. É defendido, só que muitas vezes não é feito. Se nós temos, como é que eu posso falar? Se o Estado e a cidade têm o direito não, a obrigação, tá? A obrigação de estar dando lazer, tá? Abrindo espaço à cultura, para nossas crianças, para os nossos adolescentes, jovens, o porquê que foi tirado então? Por que foi tirado de nós esse momento de lazer, esse momento de cultura? Simplesmente devemos ficar 4 horas em sala de aula, depois voltar para casa, deitar num sofá e ficar assistindo televisão o resto da tarde? Simplesmente é isso? Eu deixo a minha opinião como estudante, como aluno e como vereador mirim, que volte essas aulas de teatro, aula de dança, porque é incentivador à cultura, é incentivador ao lazer. Lembrando, defendido pelo ECA. Então, deixo esse meu recado aí à educação, né, para estar voltando e parando e pensando um pouco mais nisso. Falar também sobre polícia militar, né, pela eficiência do trabalho da polícia militar. Como assim, vereador? Vou explicar. A polícia militar está trabalhando com equipamento moderno, muito bom. Estava acompanhando esse equipamento, assim, os carros vêm vindo, o equipamento pega a placa e já sabe se o carro tem problemas no documento ou não. Muito eficiente esse equipamento da polícia, né, que a polícia está usando. Parabenizar pelo trabalho, tá, a polícia. Falar também sobre segurança pública. E falando em segurança pública, a gente puxa a guarda municipal e parabenizar os guardas municipais pelo trabalho que vem sendo feito na nossa comunidade. E em nome da guarda municipal, parabenizar o senhor secretário de segurança, Dom Kederman, pelo trabalho que vem desenvolvendo em nosso município. Parabéns, secretário. E também, sempre tem o elogio, mas sempre tem a crítica construtiva, lembrando. Gostaria de estar falando sobre segurança. O tratamento que os nossos policiais, guardas, vêm tratando a nossa comunidade. Como assim? Bom, se você é uma autoridade e você chega num policial, você é tratado de uma forma. Agora, se você é um cidadão, se você é uma pessoa que não possui cargo nenhum, como você é tratado? Por um policial, por um guarda municipal, por um policial civil, policial federal? Não importa o cargo, mas por um militar. Como você é tratado se você é civil? Se você não tem um cargo? Muitas vezes somos tratados de uma maneira muito ríspida, uma maneira horrível. Como tivemos acompanhando aí o pronunciamento do vereador Leonardo Peruca, que esteve se pronunciando aqui em Tribuna Livre, onde ele falou sobre isso,
que foi conversar com policiais e foi tratado rispidamente, e logo depois que se apresentou como vereador do Legislativo, foi tratado de outra forma. Mas calma aí, então a autoridade hoje é tratada de um jeito e nós cidadãos somos tratados de outro? Lembrando, tá? Lembrando que quem paga o salário somos nós cidadãos com os impostos. Se deixarmos de pagar imposto, eles não vão receber porque eles recebem do Estado. O Estado recebe de nós. Não é verdade? Então, deixa aí esse pedido, tá? À polícia, à guarda municipal, para que mude a sua forma de tratamento aos cidadãos, tá? Porque não devemos ser tratados assim. Até porque não fizemos nada a ninguém. Somos cidadãos, muitos trabalham, muitos estudam. Então, deve mudar essa forma de tratamento aí com a comunidade. E gostaria de estender também, falar um pouquinho sobre a Expressu. Agora a coisa pegou, apertou agora, né? Expressu. O porquê? Tenho carinho aí pela Expressu, já fui ajudado muito pela Expressu. Olha, não tenho muito o que reclamar nessa parte. Agora, no transporte para a região sul, tá complicado. Tá complicado. Vou citar um exemplo. Lá temos agora o condomínio Bela Praia. Bela Praia 1, Bela Praia 2. Dobrou o número de habitantes na região sul, ali na Barra, São Judas. E o número de frota continua o mesmo, quer dizer, diminuiu. Porque muitas vezes eu não sei o que passa na cabeça de um motorista, vê que só tem um passageiro ali sentado no ponto, ele pega e corta caminho, vai pela BR, não volta. Ué, mas está sendo pago para aquilo? O porquê que não vai trabalhar daquela forma? Muitas vezes somos tratados mal e peço, entendeu? Para que essa demora pare. Porque, por favor, em um dia de semana, num bairro grande como o bairro São Judas, tá? E Nova Esperança, tá? Demorar 1 hora para vir um ônibus, para a pessoa pegar um ônibus, ficar sentado 1 hora, isso é uma falta de respeito. Então, peço para que isso seja parado e pensado, para que mude. Porque numa cidade como Balneário Camboriú, o transporte não pode demorar 1 hora para estar passando no bairro. Isso é uma falta de respeito, como já disse. E, se possível, aumente a frota, mude os horários, mas vamos dar um jeito, vamos tentar melhorar isso. E deixo esse meu recado, esse meu pedido ao presidente da Expressu e parabenizo, agradeço por muitas vezes, quando pedi, quando precisei, esteve me ajudando, então deixo meus parabéns também. Bom, de minha parte é isso, muito obrigado a todos. Vereador Matheus Reis. Boa noite a todos aqui presentes. Eu quero parabenizar o Wilson e o Júnior Tedesco pelo reconhecimento ontem. Também vou falar um pouco sobre educação e os estádios. O Brasil gastou um monte de dinheiro nos estádios, mas e na educação? O Brasil gastou dinheiro? Não. Não. Para um país que está na 6ª colocação na economia, deveria investir mais na educação e menos nos estádios que tem hoje. Gastaram aproximadamente 409 bilhões de reais nos estádios. E o Brasil está em penúltimo lugar na educação. Então, eu quero que o Brasil melhore na educação, mas também não deixe de oferecer esporte, mas também muito mais educação. Também quero falar sobre o PROED. O PROED é uma organização que fala sobre as drogas. É uma boa para os alunos ter a conscientização sobre as drogas, que é uma coisa ruim, que não deve ser usada a qualquer momento. No uso, você acaba ficando dependendo dessa droga. Então, eu quero agradecer os policiais militares e aqueles que são instrutores do PROED. Obrigado.
Vereador Marcelo Padilha. Boa noite a todos presentes. Hoje o meu assunto é sobre a Polícia Militar. Que nem o Jorge falou, tem os elogios, mas tem as críticas. A Polícia Militar está fazendo um ótimo trabalho, segunda ronda, forçamento. Só que tem uma coisa que ele está faltando, uma coisa muito importante, que é a questão do respeito. A minoria, mas a minoria estraga o grupo todo. Você diz, mas por que você está falando que eles não têm respeito? Certa feita estava eu na frente da minha casa, 2 horas da manhã, e nisso, de encontro a mim, estava vindo meu irmão. Meu irmão estava a mais ou menos 100 metros de mim. E também a polícia estava vindo com o seu carro, né, fazendo a vigilância noturna, né. E nisso eles pararam meu irmão. E não vieram com nenhuma delicadeza, não vieram com nenhum respeito. Já foram agredindo. Eles colocaram fotos no site, meu irmão com o olho inchado, eu imprimi, só que esqueci de trazer. Onde está o respeito da polícia? Sendo que eles ensinam que a gente tem que ter respeito, a escola ensina. E aonde eles, como protetor de nós, nos ensinam a ter respeito, só que agridem. Não vem com nenhuma delicadeza. Chega a temporada, turistas fazem a maior algazarra, a maior folia na praia, ficam até 5 horas da manhã, 6 horas. E o que a polícia faz? Nada. Mas vai um cidadão de Balneário Camboriú ficar até 2 horas na rua, o que eles vêm? Já vem com agressão, xingamento. Eu digo a vocês, policiais, onde está o respeito? Muito obrigado. Vereadora Beatriz Rossi. Boa noite. Ocupo hoje essa tribuna para juntar as ações da campanha Outubro Rosa, movimento mundial que ocorre desde os anos 90, para conscientizar as mulheres sobre o diagnóstico precoce e tratamento do câncer de mama. É preciso estimular a participação da comunidade e entidades nessa luta, pois é com qualidade nos exames e rapidez no acesso ao tratamento que muitas vidas são salvas. Portanto, vereadores mirins, deixo aqui minha mensagem de alerta e preocupação e peço apoio de vocês na luta pela qualificação do atendimento nos postos de saúde no município. Obrigada. Vereador Matheus Maciel. Olá, boa noite a todos. Gostaria de começar falando hoje, porque eu fiquei muito feliz em ver o centro comunitário do meu bairro, né, que é a Vila Real, em ótimo estado, bem pintado e limpo. Parabéns para quem coordena ou quem cuida do estabelecimento. Eu ficaria muito feliz se a lei do nosso país fosse mais rígida, mas não sendo muito branda, porque muitos ladrões, muitos bandidos, muitas pessoas novas roubam, matam, fazem muitas coisas erradas, principalmente de menores. Por que de menores? Porque eles sabem que, sendo de menores, no máximo que eles vão ficar é o quê? 2, 3 dias na prisão. 2, 3 dias? Roubaram, mataram? Será que é a lei ou será que é a polícia? Será que é uma delegacia? Para mim, a lei tem que mudar, ser mais rígida sobre esse assunto, porque o que vai pensar um menino mais novo? Vão me roubar, vão me matar. Tá, pegaram o ladrão. O que vai acontecer? Vai acontecer o quê? A pessoa que foi roubada vai perder mais tempo na delegacia do que a pessoa que roubou. Por que isso? A lei tem que mudar, tem que ser mudada logo, senão o povo vai sair nas ruas protestando de novo. Gostaria de agradecer também aos vereadores mirins aqui presentes. Gostaria de parabenizar o Lucas, que falou antes aqui. E uma dúvida, o que está escrito na bandeira do nosso país? Ordem e progresso, não é?
primeiro ordem, depois progresso. E tomara que com isso nós se unindo, conseguindo leis novas, melhores, com um povo maravilhoso que é o povo brasileiro. Tomara que nós conseguimos ter um Brasil melhor, uma lei melhor, políticos melhores, infraestrutura, educação, saúde, segurança melhor. Gostaria de agradecer a todos os presentes. Boa noite. Vereador Peter. Boa noite a todos. Eu queria falar um pouco da segurança da minha escola. Quando construíram o novo bloco lá, iam vândalos de noite e destruíam janelas, cadeiras, mesas. E frequentemente, quando os alunos chegam lá na escola, eles veem muros, janelas, paredes pichados. Então, eu gostaria que a Secretaria da Segurança disponibilizasse pelo menos um guarda municipal para ficar vigiando lá no período diurno e um no período noturno. E com certeza isso ajudaria muito na segurança da minha escola. Obrigado. Vereadora Yasmin Caterine. Boa noite. Vou falar sobre a natureza. A natureza, linda e maravilhosa da natureza. Aquela que nos dá fruto, madeira, papel, infinitas coisas. Ela é uma das coisas mais importantes de nossas vidas. Mas somos tão cegos, preocupados com coisas tolas, que esquecemos que temos que cuidá-la, amá-la e explorá-la de maneira boa. Ela precisa de nossa ajuda mais do que nunca, e sabemos que precisamos dela. Imagine um mundo sem natureza, sem árvore, sem verde, sem animais, sem vida. O mundo não seria o mesmo, e com certeza o mundo não seria de verdade sem a natureza. Então faça a sua parte, não é difícil. Plante uma plantinha, gaste menos água, papel. Há muitas coisas a se fazer, porque se cada pessoa fazer, com essas pequenas coisas, conseguimos uma mudança maravilhosa no mundo. Boa noite. Vereador Vinícius. Boa noite a todos. Hoje eu gostaria de falar sobre os professores, que dia 15 vai ser o dia deles. E então, foi feita uma pesquisa que foi divulgada na quinta-feira passada, dia 3. Ela mostra que entre 21 países, o Brasil ficou em penúltimo lugar em relação ao respeito e à valorização de seus professores. Os estudiosos entrevistaram 1.000 pessoas em cada um dos países. De acordo com essa pesquisa, os professores têm o melhor status na China e o pior em Israel, e em penúltimo lugar no Brasil. Em cada país, os pesquisadores analisaram se a profissão é muito procurada, qual é o status social dos professores e se os entrevistados acreditam que os alunos respeitam os docentes. Os dados foram reunidos em um índice e, em seguida, classificados. Em 95% dos países entrevistados, os pesquisados apoiaram um salário maior para os professores em relação ao que ganham atualmente. A desvalorização desses profissionais fica clara quando os entrevistados são perguntados se gostariam que seus filhos fossem professores. Apenas 20% no Brasil responderam que sim. E no primeiro lugar, que foi na China, 50% disseram que sim. Está na hora de valorizarmos mais nossos professores. Valorizar uma educação de qualidade passa necessariamente pela valorização dos profissionais da educação, que merecem mais respeito, reconhecimento, melhores condições de trabalho e um salário mais justo. Boa noite. Vereadora Camila de Castro. Boa noite a todos os vereadores. Venho aqui falar um pouco sobre o bairro Nova Esperança, que na entrada do bairro não é uma ciclovia onde poderíamos ter melhor. Não tem ciclovia. Isso fica muito ruim para os estudantes que vão para a escola, que vêm da escola, porque ali passa muito caminhão, passa umas carretas que saem de Camboriú para a entrada ali pelo bairro e para sair na BR. E é principalmente importante para ter aos moradores um conforto e uma ótima segurança. Eu quero agradecer aos polícias militares que estão fazendo ronda agora, todos os dias à noite, pelo menos. Passam tarde, mas
estão fazendo o trabalho certo que deveriam ter feito antes. Só que o respeito que está tendo com alunos também à noite é muito, muito difícil. E é o que está precisando muito, ter respeito entre nós, moradores lá da comunidade. Agradeço. Boa noite. Encerrados os pronunciamentos em tema livre. Consulta aos senhores vereadores e vereadoras se há concordância para darmos continuidade ao trabalho sem um intervalo regimental. Convido o vereador Mirim, primeiro secretário, para fazer a verificação de presença em plenários. Vereador Altair Cunha Filho, presente. Vereadora Beatriz Rossi Moleri, presente. Vereadora Camila de Castro Oliveira, presente. Vereadora Danúbia dos Santos Pila, presente. Vereador João Vitor César dos Santos, presente. Vereador Jorge Miguel Moreira, presente. Vereador Marcelo Henrique Padilha, presente. Vereador Matheus Maciel, presente. Vereador Matheus Reis, presente. Vereador Peter Eduardo Machado, presente. Vereadora Renata de Favre, ausente. Vereador Vinícius Rutzeni, presente. Vereadora Yasmin Caterine da Silva, presente. Havendo o número legal, declaro reaberta a presente reunião às 19h04. Vamos dar início à ordem do dia. Convido o vereador secretário para fazer a leitura das indicações número 35, 36 e 37 de 2013, individualmente, que estarão em votação nesta sessão. Passamos para a proposição número 35. Indicação número 35 de 2013. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito Edson Renato Dias para que seja providenciado o recapeamento asfáltico na rua Hermógenes de Assis Feijós e na rua Francisco Victor, ambas no bairro da Barra. Vereador Mirim Altair Cunha Filho. A proposição está em discussão. Encerrada a discussão, a proposição está em votação. Com voto, vereador Altair Cunha Filho. Sim. Com voto, vereadora Beatriz Moleri. Sim. Com voto, vereadora Camila. Com voto, vereadora Danúbia. Sim. Com voto, vereador João Vitor dos Santos. Sim. Com voto, vereador Jorge Miguel. Sim. Com voto, vereador Marcelo Padilha. Sim. Com voto, vereador Matheus Reis. Sim. Com voto, vereador Matheus Maciel. Sim. Com voto, vereador Peter Machado. Sim. Com voto, vereadora Renata de Favre. Ausente. Com voto, vereador Vinícius Henning. Sim. Com voto, vereador Yasmin Caterine. Sim. Aprovada por unanimidade dos presentes. Passamos para a proposição de número 36. Indicação número 36 de 2013. Indica ao prefeito Edson Renato Dias para que, através do departamento competente da municipalidade, realize a pavimentação asfáltica da rua Amandio Rocha, localizada no bairro Estaleirinho. Vereador Mirim Altair Cunha Filho. A proposição está em discussão. Encerrada a discussão, a proposição está em votação. Com voto, vereador Altair Cunha Filho. Sim. Com voto, vereadora Beatriz Moleri. Sim. Com voto, vereadora Danúbia. Sim. Com voto, vereadora Camila. Sim. Com voto, vereador João Vitor. Sim. Com voto, vereador Jorge Miguel. Sim. Com voto, vereador Marcelo Padilha. Sim. Com voto, vereador Matheus Reis. Sim. Com voto, vereador Matheus Maciel. Sim. Com voto, vereador Peter Machado. Sim. Com voto, vereadora Renata de Favre, ausente. Com voto, vereador Vinícius Henning. Sim. Com voto, vereador Yasmin Caterine. Sim. Aprovada por unanimidade dos presentes. Passamos para a proposição de número 37. Indicação número 37 de 2013. Indico ao prefeito municipal, Edson Renato Dias, que determine ao setor competente a construção de uma travessia elevada na Avenida Interpraias, em frente à paróquia Santo Antônio, no bairro Estaleirinho. Vereador Mirim Altair Cunha Filho. A proposição está em discussão. Encerrada a discussão, a proposição está em votação. Com voto, vereador Altair Cunha Filho. Sim. Com voto, vereadora Beatriz Moleri. Sim. Com voto, vereadora Camila. Sim. Com voto, vereadora Danúbia dos Santos. Sim. Com voto, vereador João Vitor dos Santos. Sim.
Com o voto o vereador Jorge Miguel, sim. Com o voto o vereador Marcelo Padilha. Sim. Com o voto o vereador Matheus Reis. Sim. Com o voto o vereador Matheus Maciel. Sim. Com o voto o vereador Peter Machado. Sim. Com o voto a vereadora Renata de Favre, ausente. Com o voto o vereador Vinícius Henning. Sim. Com o voto o vereador Yasmin Caterine. Sim. Aprovada por unanimidade dos presentes. Senhores vereadores e senhoras vereadoras mirins, nada mais havendo a tratar, convoco os senhores vereadores e senhoras vereadoras para a próxima reunião ordinária da 9ª legislatura da Câmara de Vereadores Mirins, de Balneário Camboriú, a ser realizada no dia 12 de setembro de 2013, no horário regimental, nas dependências da Câmara de Vereadores. Declaro encerrada a reunião às 19h08. Espero que você tenha gostado desse programa e a gente se encontra na próxima sessão. Tchau.